Tá bom. Acho que já estamos online. Pelo menos apareceu aqui que a gente já está live. Maravilha, é o momento da gente fazer um esquenta, começar a conversar com o pessoal que está chegando e dar um prazozinho de tolerância. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Enquanto eu vou compartilhar aqui na minha página. Alguém poderia começar falando um pouco do que é esse projeto, de quem já esteve aqui antes? Léo, pode ir falando aí, Léo. Oi, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Estamos juntos aqui com esse projeto maravilhosamente criado pelo Rodrigo Claro e pela Alda Mata. Hoje eles me convidaram para essa mediação junto com vocês. E hoje o nosso tema vai ser falar sobre políticas públicas e todas as questões relacionadas às questões LGBTQI a mais. E estamos aqui dando um tempinho para ver quem vai, o público que está chegando, estamos aguardando eles. E aí estamos dando uns minutinhos, fazendo esse esquenta. Quem já está acompanhando a gente há algum tempo sabe desse projeto que eles criaram, e que é um projeto muito interessante. Temos discutido muitos assuntos de relevância, não só para professores, mas para o público em geral. E hoje vai ser esse tema, afinal, estamos fechando o mês do orgulho LGBTQIA+, e acho que foi muito importante que nós podemos trazer essa discussão, né, aqui para esclarecer alguns pontos e abrir esse canal de comunicação. Então, eu acho isso muito interessante. Né? Quem quiser ver os outros vídeos, eles já estão disponíveis no YouTube e também aqui na nossa página do Facebook, sempre com a marca Para Além do Discurso. E seria bem interessante que vocês assistam aos outros, porque todas as nossas conversas foram muito interessantes. Então, vamos começar? Rodrigo, faz a pergunta. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Luísa, Lourdes, boa noite, Dominha, Mary, todo mundo que está entrando. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Márcio, Jorge Caê. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Como o Léo disse, né, esse projeto ele começou tem umas 3 semanas e a gente vem discutindo temas que estão bombando aí nas redes sociais. Hoje vocês devem estar sentindo falta da Alda, né, que é parceira, que abraçou esse projeto desde o início, mas ela está preparando uma live especial para a semana que vem e vocês não vão ficar, vocês vão surpreender com a live que ela está fazendo. Mas vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Pessoal, boa noite. E, como sempre, a gente aqui do grupo Para Além do Discurso, que sou eu, Alda e agora o Leonardo Miguel, que entrou também, a gente vem trazendo para a nossa roda de conversa, que é um quadrado de conversa, temas que estão bombando nas redes sociais. E aí eu não sei se vocês começaram a reparar, mas nos últimos dias, muitos artistas famosos e grandes empresas têm colocado o símbolo do arco-íris nas propagandas, nas postagens do YouTube, nas postagens do Facebook ou nas postagens do Instagram. E aí é claro que essa ideia de colocar esse arco-íris é uma analogia a tentar se aproximar do público e da comunidade LGBTQIA+. Mas aí vem a pergunta: por que o arco-íris? Por que o mês de junho? Por que as siglas LGBTQIA+. E aí, para a gente tentar entender um pouquinho disso aí, a gente está aqui com esses dois especialistas
especialistas aqui maravilhosos. Um é o Jorge Caê, que é doutor, né? E aí eu vou retificar que ele é um doutor com pós-doutorado, né, em sexualidade, né? Isso, estudos queers e sexualidade. É professor do IFRJ e autor dos livros Anos Fatais, Design de Música, Tropicalismo, Impressões de Identidade, um olhar sobre a imprensa gay no Brasil, e do livro Designer Gráfico Brasileiro. Certo, Caê? Certo. E com Marco Salles Saraiva, que é cientista político, mestre em políticas públicas pela UERJ, com ênfase em políticas públicas e direitos LGBTs, e autor do livro Um Rio de Cores, uma coletânea de contos homoafetivos, O Pastor do Diabo e Estado, Democracia, Políticas Públicas e Direitos LGBTs, e 16 contos insólitos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estou louco para entender tudo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Márcio. Boa noite, Leonardo. Boa noite. E eu já começo com a seguinte pergunta. Eu já começo com a seguinte pergunta, Caê. Por que o mês de junho? Por que o mês de junho? Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, pessoal que está aí ouvindo. Vou tentar ser breve para contar uma historinha, tá? Vou só contar uma historinha. Então, durante a década de 60, né, as relações homossexuais no estado de em Nova York, eram proibidas, né? Então, a comunidade ia para bares, né? E esses bares precisavam ter licença para vender bebida alcoólica, né? Que muitas vezes eles não tinham essa licença. E então a polícia ela ia nesses bares para tentar descobrir se tinha licença ou não. E, por outro lado, também tinha as questões ligadas à comunidade que eram proibidas, os encontros, né? Os encontros eram proibidos. Tinha um bar chamado Stonewall Inn, que era muito frequentado por essas comunidades. Oi? Você pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Porque está baixinho. Oi, e agora? Tá melhor? Melhorou. Melhorou bastante. Melhorou bastante? Bastante. Tá. Eu não entendo essas coisas aqui. Acabo me perdendo. Bem, como eu estava falando, então, em junho, em 1969, durante essas batidas que a polícia fazia nos bares, né? Nesse bar, especialmente, Stonewall Inn, nesse dia, era amanhã, já estava amanhecendo o dia, do dia 28 de junho, a polícia fez novamente isso, né? Na verdade, a partir de 66, já era permitido vender bebida alcoólica, mas a polícia continuava indo para verificar se tinha licença, apesar que já podia, mas era mais realmente uma repressão para a comunidade homossexual. Naquela época não existia a sopa de letrinhas, né? E nesse dia, especificamente, as pessoas, né, que estavam, os fregueses que estavam lá, eles resolveram se revoltar, resolveram dar um basta naquelas agressões que eles sofriam, né? Era um bar que era muito frequentado por travestis, lésbicas que a gente chama de caminhoneiras, e essas pessoas, tipo assim, vamos fazer alguma coisa, e resolveram revidar, e começou uma briga, né? E a briga tomou proporções enormes, né? A briga, que acabou ganhando o nome, né, de rebelião, durou 4 ou 5 dias, entre a polícia de Nova York e os frequentadores desse bar, né, no Stonewall. E a partir daí, essa data acabou virando um marco histórico, né, e passou-se a celebrar o Dia do Orgulho Gay,
né, nesse dia que aconteceu, né? Esse é um fato muito importante e é muito conhecido, né? Mas, historicamente, houve tentativas anteriores a essa. Em São Francisco, houve tentativas anteriores a essa, mas essa acabou ganhando uma força midiática e política. E, a partir disso, em junho, 28 de junho, se celebra o dia e o mês do orgulho gay, né? Com uma celebração do Stonewall, que ficou conhecido, né, como a revolta de Stonewall. Por isso, o mês de junho tem essa força. Certo, Rodrigo? Alguma pergunta, alguma dúvida? E sim, Caê. E a partir de quando se deu início a essa que a gente chama, né? Nós que somos da comunidade começamos a brincar. Desde quando começou essa sopa de letrinhas e o que significa cada letrinha dessa? Porque as pessoas sempre perguntam. Algumas até entendem o que significa alguma letra, sabem o que significa, mas não entendem o que significa, né, cada uma delas. Olha, aliás, eu vou aproveitar essa pergunta do Léo e juntar com a pergunta da Lourdes, que está aqui assistindo a gente. Que ela diz que a sociedade costuma chamar, né, de opção sexual. E aí não sei se você consegue responder essa questão da Lourdes aí no meio da sopa de letrinhas, que começou com GLS, LGBT. Lourdes. Então, para Lourdes não existe opção. Quer dizer, eu não tenho nada, entendeu? Eu tenho várias opções na minha vida que eu faço, mas a minha sexualidade é minha, sabe? Eu posso optar e amanhã querer conhecer uma pessoa diferente. Eu posso optar, eu tenho meus desejos, tenho minhas fantasias, mas eu posso optar por uma fantasia, um desejo diferente, um conhecimento diferente. Mas esse optar no sentido de que você está perguntando, né? Não, você nasce assim, isso faz parte do ser humano. Né? Eu não conheço, porque essa pergunta só se faz para a gente, para os homossexuais. Eu acho que deveria fazer para os heterossexuais, né? Perguntar para eles quando eles optaram por isso, né? Voltando às letrinhas, no início não tinha letrinha, né? No início, o movimento... agora eu vi a sua pergunta, Lourdes. Eu acho que, na verdade, são as duas coisas. É um desconhecimento e também um preconceito, né? Eu acho que isso já foi falado bastante. As letrinhas, no início não tinha, né? No início do movimento, né? E aí, se eu pensar no movimento, vou falar do movimento aqui das Américas, que eu tenho mais conhecimento, né? Nos Estados Unidos, e começa lá nos anos 50, falando de um movimento mais organizado, né? Como o movimento gay, depois você vai ter as lésbicas se unindo, mas não se tem as letrinhas, né? Por questões culturais e machistas e sexistas, né? Durante muito tempo ficou o movimento gay, né? A palavra gay sendo usada para todos os indivíduos. Eu vou me ater aqui ao Brasil, tá? O movimento no Brasil ele começa a se estruturar a partir de 78, né? Com a criação do Grupo Somos em São Paulo e logo a seguir o Somos do Rio de Janeiro. Em 1980 se faz o primeiro encontro nacional. Esse encontro aconteceu em São Paulo, né? E o nome que ganhou esse evento foi o primeiro encontro brasileiro de homossexuais, né? Então, não tinha letrinha, era encontro de homossexuais. Isso foi em 1980, por acaso, eu estava lá. A partir daí, de 80 até 80, até 90, até os anos 90, até 95, a gente usa o homossexual, o encontro homossexual. A partir de 95, a gente começa a usar
gays e lésbicas, né? Gay, a palavra para o homem, e lésbica, a palavra para mulheres que sentem atração por mulheres, e gays para homens que sentem atração por homens. Em 97, a gente já passa a ter o GLT, esse T de travesti. Esse T de travesti. No final, ali, final dos anos 90, surge uma outra sigla, que ficou muito popular, chamada GLS, que foi uma sigla que foi muito bem aceita na época, que tinha uma questão totalmente mercadológica, né? Em função, foi criada a internet, as questões da informática estavam bombando, tinha um site, né, exclusivo, dedicado a essas questões, que criou essa sigla, que era gay, lésbicas e simpatizantes. Bem, e aí, a partir de 2005, surge a letra B, né? O B passa a ser incluído, né? Mas a força da sigla, a partir daí, começa realmente a ser falada. E aí, por uma questão de representatividade, no início era GLBT, muda-se, né, para LGBT, né, coloca-se as lésbicas na frente, isso em qualquer lugar, né, durante as paradas LGBTs, né, tem-se como representatividade colocar quem abre as paradas são as lésbicas. A partir de 2005, passa a ter a B, e com o passar do tempo, nesse período aí, já falando agora do novo milênio, né, nós vamos ter um movimento teórico. Sua voz está sumindo de novo. Oi, desculpa. A sua voz está sumindo de novo. Eu acho que eu tenho que ficar muito próximo. A sua voz está sumindo. E agora? Tá me ouvindo? Assim tá ótimo. Assim tá ótimo? Tá. Eu tenho que ficar aqui pertinho, então. Não entendo muito bem isso aqui, assim. Eu acho que o microfone está aqui. Então, aí, a partir nos anos novo milênio, né, nós vamos ter, dentro dessa comunidade, várias discussões, que aqui eu não vou ter tempo para entrar em detalhes, mas a própria questão da doença AIDS, né, ela vai trazer muitas discussões sobre a sexualidade, né? E um termo que até aí era um termo, era um xingamento, né? A palavra queer, que quer dizer esquisito, mas na língua inglesa ela é usada como um xingamento para chamar alguém de um termo muito pejorativo, né? Era muito forte. Você uma ofensa realmente. E aí surge nos Estados Unidos, nessa época, pela luta para lutar contra a prevenção e pedindo ajuda para o tratamento do HIV, surge um grupo chamado Queer Nation. Como uma forma de protesto, eles assumem essa palavra para tentar esvaziá-la, a força opressora que ela tinha. E esse queer, né, passa a ser utilizado não só entre as pessoas da comunidade, mas acaba, hoje em dia, um estudo, né, sobre, eu diria, muito rapidamente, muito superficialmente, que são pessoas diferentes, né? Enquanto o movimento lésbico, o movimento gay dos anos 70 lutava para que os homossexuais fossem inseridos e aceitos na sociedade de uma forma ainda copiando, né, um modelo heteronormativo, né, os queers, eles vão lutar pela diferença. Eu sou assim, eu sou diferente, quero ser diferente,
e manter a minha diferença. Então, essa letrinha, o que, né, que é uma coisa bem depois, significa isso. Podemos traduzir, podemos ser mais rápidos aqui, traduzindo como ser diferente. E o T de travesti, inicialmente, também assume o lugar para os transgêneros, né? O T, podemos dizer, de trans, de travestis, de transgêneros, pessoas que não se identificam com o gênero biológico que foi imposto e passam a assumir um outro gênero, que é uma outra discussão, né? Então, o T vem disso, né? De travesti, transgêneros. E outros indivíduos começam a lutar, a pedir, a lutar para serem visíveis, vamos dizer, né? Nós, indivíduos, sujeitos, é uma gama, né? A gente brinca, né, nessa sopa de letrinhas, todo o alfabeto, porque a sexualidade é enorme. O I é uma luta nova, mas já não tão nova assim, que quer dizer de intersexo. O que são intersexos? O que é isso? São indivíduos que nascem com a genitália que não é característica nem do sexo do feminino biológico, nem do masculino biológico, né? E são indivíduos que quase sempre, na sua maioria, sofrem violência ao nascer e chegam na vida adulta, passam a ter várias questões, né? De uns anos para cá, esses indivíduos também começaram uma luta de ter o direito de viver com essa dualidade, né? E a operação ser uma decisão dessas pessoas numa vida adulta, que eles possam decidir. Que quase sempre isso é feito de uma forma violenta, eles ainda quando bebês. O A, né, é de assexuado ou próprio agênero, né? Quer dizer, pessoas que não têm uma vida sexual, né? Ou então pessoas que não querem ter também, participar de nenhum gênero, não querem pertencer a nenhum gênero, né? Então, esses indivíduos também passam a querer, né, a lutar pela sua visibilidade. Mas como a nossa sexualidade é gigantesca, ela é múltipla, né? Não existe um padrão estabelecido. Essa é a verdade, né? Na verdade, isso tudo são criações, né, que nos foram colocadas, né, impostas a nós. E aí tem o mais, né? Que são as outras possibilidades, que são o que pode vir, ainda que a gente não sabe, o que pode vir, né? Então, essa sopa de letrinhas veio para ficar. Em 95, oficialmente, o Rio de Janeiro fez a primeira, que é considerada a primeira parada, que na época a parada ganhou o nome parada gay, e hoje em dia, né, a gente usa a parada LGBTQIA+, né, tentando incluir todos nós indivíduos com as nossas diferentes sexualidades. Aproveitando que a gente está aqui falando de junho, falando disso, eu vou, se alguém ficar curioso, mas eu já vou falar, é sobre a bandeira, porque o Rodrigo falou aí do arco-íris. O arco-íris, né, esse fenômeno que a gente vê no céu, nos dias de chuva e de sol, ele tem 7 cores, certo? Então, essa bandeira foi criada em... esqueci agora. 78. Ah lá. Ela foi criada em 78 e, na verdade, o designer que desenvolve,
ele tira uma cor, né? Então, são 6 cores. Tá? E, na verdade, a ideia era essa, né? A ideia de diferente, mas andando junto. Eu não sei se eu falei tudo, eu falei demais, eu falei de menos, entendeu? Mas é isso aí, Rodrigo. Mas falei muito. Na verdade, foi ótimo, Caí. Na verdade, temos só umas 2 perguntinhas. Na verdade, a primeira é, quando você falou de intersexuais são aqueles que eram considerados antigamente como os hermafroditas? Isso aí. Esse termo não se usa, mas é um termo médico que os intersexuais não já ressignificaram. Já ressignificaram. E a questão das cores, né? A gente tem que lembrar que agora, né, as cores do arco-íris, agora elas também foram ressignificadas, porque tem um movimento, né, das mulheres trans, que tem uma gama de cores. Agora também tem a bandeira trans, que é rosa, azul e branco. E agora, há pouquíssimo tempo, por todas essas questões que estamos vivendo em relação ao racismo, tem pessoas que estão propondo que se coloque também na bandeira a cor preta e a cor marrom. Sim. Mas isso está lá nos Estados Unidos, oficialmente ainda não foi não foi aceito, mas é o mais, né? É o mais. Muitas possibilidades. Na verdade, desculpa, Rodrigo. Pode falar. Oi. Não, fala você, depois eu já vou emendar. Ah, tá. Eu só queria saber se eu anotei direitinho. L, lésbica. G, gay. B, bissexual. T, transgênero ou transexual. Certo. O Q, queer, que é um universo, que é um guarda-chuva. É isso? Que é um guarda-chuva, mas assim, a gente pode pensar no diferente, entendeu? Porque o queer pode ser gay, mas o gay pode não ser queer. Entendeu? Tá. Porque o queer também, hoje o queer também, esse guarda-chuva, traz questões também sobre corporeidade, sobre territorialidade, né? Outras questões que também vêm à pauta, né? As questões da interseccionalidade, questões de raça, as questões em relação ao corpo, tudo isso pode estar dentro desse guarda-chuva queer. Ah, entendi. E o I é intersexual, né? Intersexo. O assexual. Ou o agênero também. O agênero. O agênero seria o quê? É o que não tem gênero? Que não tem gênero. Que não quer ter gênero, né? Que não quer ter gênero. Ok. E o mais são as outras possibilidades que possam surgir. É isso aí. Ok. Adorei. Obrigado, Caio. Leonardo. Oi. Não, gostei muito desse esclarecimento que você fez e abriu para muitos de nós, né? Que afinal as pessoas estão sempre criando essa ideia de que a letrinha vai aumentando e as pessoas vão se perdendo. Então foi muito bom a gente entender isso. Mas gostei também de algo que você falou da questão das paradas, né? Que ainda assim ela tem comumente chamada de parada gay ou parada do orgulho gay. E aí nós vimos um crescimento dessas paradas ao longo dos anos e em todo o planeta, né? Em quase todo o planeta, em quase todos os países. E aí uma coisa que sempre me chama atenção, e aí eu vou passar essa bola para o Márcio, é a participação principalmente de empresas privadas, né? Nós vemos uma participação muito grande de patrocinadores, se tornou para alguns um grande espetáculo ou
um show à parte, mas também nós percebemos que alguns governos, nem todos, mas alguns governos também participam disso com liberação, às vezes de verba, ou às vezes até mesmo liberação do evento acontecer. E aí eu vou perguntar para o Márcio, que é a área dele, como a gente diferencia isso, Márcio? O que são políticas públicas, o que são políticas privadas, e como todo esse aparato governamental, e às vezes não governamental, podem ajudar nesses movimentos, né, dos grupos LGBTQI+. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todas. A sua pergunta é muito interessante, eu acho que faz um link com aquilo que o professor Caí estava falando sobre a parada do orgulho, né? Que começa como parada do orgulho gay, parada do orgulho gay, depois foi ampliando nas letrinhas, hoje é a parada do orgulho LGBTQI+. Né? Esse exemplo da parada, primeiro assim, que eu acho que é muito importante a existência da parada do orgulho. Né? Eu já ouvi algumas críticas dizendo que a parada do orgulho seria uma maneira de manchar a imagem do movimento LGBTQI+, no Brasil. Eu penso que não, eu penso que essa é uma visão muito moralista, muito higienista. A parada do orgulho LGBT, ela está para o movimento como o carnaval está para o samba. O carnaval não queima o filme do samba. O samba prossegue, o samba é raiz e todo ano tem carnaval. Da mesma forma que o movimento LGBTQI+, ele prossegue, ele tem raízes, ele tem uma ampla agenda de debates e todo ano tem a parada do orgulho LGBT. E isso é bom, porque isso traz visibilidade, isso chama atenção para o assunto, vira pauta na mídia, as famílias, de alguma forma, elas precisam lidar com essas imagens, falar, tocar no assunto, e isso é algo muito interessante. Quando a gente fala de política pública é tudo aquilo que vem do Estado, seja prefeitura, governo estadual ou o Estado nacional. Então, tudo aquilo que vem do Estado, né, é uma política pública. Ela organiza, ela normatiza, ela aloca recursos, né, e são recursos públicos de todos nós, e daí surge uma política pública. Em geral, a política pública ou ela nasce dentro das engrenagens do Estado, seja prefeitura, governo estadual ou governo federal, ou a política pública nasce a partir do Congresso. Também é uma outra origem possível. Né? E aí, quando eu falo Congresso, eu estou me referindo ao governo nacional, mas a gente pode pensar também na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Né? Entre os vereadores, você pode surgir um projeto de política pública. E política pública também nasce no movimento social. Na chamada sociedade civil organizada, você tem propostas de políticas públicas, como foi, por exemplo, a defesa de programas como Fome Zero, né, de programas de distribuição de renda, que surgiram a partir de movimentos da sociedade civil, fazendo abaixo-assinados, etc., enviaram para o Congresso confeccionou, votou, aprovou, e depois o governo sancionou aquilo como política pública. Então, política pública sempre vem do Estado. E é diferente de uma política privada, ainda que essa política privada tenha um interesse coletivo. Por exemplo, vou fazer aqui propaganda de graça, mas a marca O Boticário, né, que é uma marca privada, uma empresa privada, ela pode contribuir com algum tipo de política pública de inclusão de pessoas LGBT. Por exemplo, as lojas poderiam contratar 20% a 30% do seu pessoal na comunidade LGBT. Isso é uma política de interesse coletivo, mas não é uma política pública.
ainda que essa política tenha um interesse coletivo, né, atinge positivamente, incide positivamente na sociedade, mas ela é uma política privada, ela é uma política de um grupo privado, né? Portanto, não dá para comparar ou confundir com uma política pública, que é uma política que vem do Estado ou das instituições do Estado, como o próprio Congresso. Então, esse é um primeiro ponto. E isso tem um link com a parada LGBT, porque a parada do orgulho LGBT, ela geralmente recebe recurso público. E isso já foi fonte de muitos questionamentos, de muita polêmica, né? Mas por que ela recebe o apoio de Estado? Porque o entendimento é que cabe ao Estado brasileiro a responsabilidade de reduzir preconceitos, né, de reduzir violência e de garantir a livre expressão e o direito de grupos sociais minoritários. Isso é um dever constitucional do Estado brasileiro. Então, o que acontece, por exemplo, na parada do orgulho LGBT, não é que o Estado dá dinheiro a Deus dará. Tudo isso envolve uma prestação de contas seríssima, né? Mas o Estado ele entra com aporte, não total, né? Um aporte parcial, porque as ONGs e entidades do movimento LGBTI também têm os seus recursos e a sua forma de arrecadação para chegar também na organização da parada do orgulho LGBTI. E as pessoas elas têm muito dificuldade para entender essa questão, porque como a gente faz essa diferença entre até onde pode ou deve o Estado intervir nessas políticas públicas para, como estamos aqui falando sobre a questão, né, da comunidade LGBTQI+, mas a gente já percebe que cria-se sempre a problemática entre o Estado, a sociedade civil, a instância cidadã e as ONGs, os grupos de defesa desses direitos. Por que você acha que há sempre essa dificuldade? Onde tem essa questão da dificuldade? Porque nós podemos perceber que muitos governos, e vamos utilizar aqui, né, como exemplo a nossa realidade, que é brasileira, que há esse conflito entre defender e proteger esses direitos dessa parcela da sociedade e um grupo que não deseja que essas pautas sejam discutidas pela instância política. Há duas confusões aí, a meu ver, né, que acontece para tornar essa pauta explosiva. A primeira confusão, ela acontece no campo da laicidade do Estado. O que significa isso? Traduzindo em miúdos, o Estado deve ser neutro em matéria de religião. É basicamente essa ideia que fundou o Estado laico moderno. Ou seja, religião é um assunto de ordem privada. Se você é católico, se você é evangélico, se você é do candomblé, se você é kardecista, isso é um problema privado, é uma escolha privada. Não é um problema de Estado. O Estado deve ser neutro e o Estado não deve entrar no jogo da sociedade civil para favorecer grupo religioso A, B ou C. Então, essa seria, tentando aqui muito grossamente, né, mas tentando fazer uma síntese da ideia do Estado laico moderno. O Brasil nunca foi, de fato, um Estado laico. Ainda que, do ponto de vista jurídico, desde o fim do Império e a entrada da República Velha, nós temos aí, no arcabouço constitucional do Brasil, a garantia de que o Estado brasileiro é laico, portanto, o Estado brasileiro está afastado da religião. A religião está na ordem do privado e não do Estado.
Na prática, isso nunca aconteceu. Na verdade, as instituições religiosas sempre tiveram um poder enorme no Brasil, mesmo que na Constituição se diga que o Estado brasileiro é laico, é neutro. Mas basta a gente entrar num tribunal do júri que nós vamos ver o crucifixo pendurado. E o tribunal do júri é um local de Estado, portanto, não deveria ter nenhum símbolo religioso assumido. Da mesma forma que nós temos inúmeros feriados religiosos, da mesma forma que nós temos a chamada bancada evangélica no Congresso, que faz uma pressão enorme em torno dos seus interesses de natureza moral e religiosa, e tudo isso vai afetando as políticas públicas de Estado. Ou seja, ao invés do Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, eu estou pensando aqui prefeitura, governo estadual, governo federal, tanto faz, certo? Então, ao invés do Estado brasileiro ele atuar de forma neutra e independente do viés religioso de A, B ou C, o Estado brasileiro acaba sendo capturado, ficando refém de interesses religiosos particulares, o que não deveria acontecer se nós temos uma Constituição Federal de 88 que afirma que o Estado brasileiro é laico. Isso não quer dizer que o Estado ser laico é o Estado contra a religião, de forma nenhuma. Alguns também confundem Estado laico com Estado ateu. O Estado laico é um Estado neutro em matéria religiosa. E também não quer dizer que o Estado, sendo laico, ele não vai apoiar algumas iniciativas religiosas. Ele poderá apoiar algumas iniciativas religiosas na medida que essas iniciativas têm algum tipo de vinculação ao patrimônio histórico-cultural do nosso povo. Então você veja, por exemplo, o apoio que o governo do Pará dá naquela procissão de Nossa Senhora, todo ano, que acontece em Belém do Pará. Esse apoio ao Círio de Nazaré, né, ele não compromete a laicidade do Estado, porque ali o Estado está dando apoio não propriamente à religião católica. O apoio do Estado ali é a manifestação cultural, porque religião também é cultura. E essa manifestação cultural tem vínculos históricos, faz parte do nosso patrimônio histórico nacional. Da mesma forma que é importante quando, às vezes, uma prefeitura resgata uma igreja evangélica do século XIX. Não porque é uma igreja evangélica, mas porque ali tem um patrimônio histórico do século XIX, que não pode ser deixado de lado. Da mesma forma, os terreiros e por aí vai. Então, acho que se a gente conseguir ter uma clareza maior, que Estado é Estado e religião é religião, a gente poderá avançar bastante na área de política pública. Isso ainda é muito confuso no Brasil. Tá, e para esclarecer, o que seriam, trocando em miúdos, essas políticas públicas? A garantia de direitos, a oferta de um orçamento para essas políticas, o que o governo pode fazer efetivamente para auxiliar nesses movimentos da... Deixa eu completar, então. Só para tentar amarrar dentro do nosso assunto. E que o movimento LGBT conseguiu alcançar como política pública? Quais são as grandes lutas eu vou tentar resumir. O que conseguiu, o que não conseguiu? Eu vou tentar resumir. Bom, no campo das políticas públicas, um primeiro entendimento importante, a meu ver, é que direitos LGBTI não são privilégios. Essa é outra grande confusão. Eu já cansei de ouvir, eu sou professor, eu trabalho em sala, falar, mas esses gays aí estão querendo muito. A gente está vivendo uma ditadura gaysista no Brasil. Eles querem tudo. Eles querem ser privilegiados. Isso não é verdade. Toda a luta do movimento social LGBTI
é no sentido de garantir direitos que todos os heterossexuais já têm. Por exemplo, a luta pelo casamento civil, uma luta que foi travada pelo movimento LGBTI, ela não é uma luta por um privilégio. Ela é uma luta para garantir que gays, lésbicas, travestis, transexuais possam gozar do mesmo direito que qualquer casal heterossexual tem, que é o direito de casar, de deixar uma pensão para o marido ou para a esposa, de fazer um plano previdenciário juntos. Ora, reivindicar o casamento civil igualitário não é reivindicar privilégios, mas é corrigir a ausência de direitos. Por isso que é importante esclarecer que a luta do movimento social LGBTI não é uma luta de privilégios, é uma luta de equiparação. Equiparação não é privilégio. Equiparação é dizer, vocês heterossexuais têm todos os direitos. Por que eu só vou ter direito à paulada da polícia e da homofobia? Eu também quero ter os mesmos direitos. Veja, os mesmos direitos, não privilégio. E aí nós podemos fazer aqui, eu anotei aqui uma síntese básica, né, de alguns direitos que a comunidade LGBTI tem conquistado. Atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo é algo legal, porque já foi crime, né? Isso é uma conquista. Nós ainda temos no mundo mais de 10 países onde relações homossexuais são punidas com a pena de morte. Isso não é qualquer coisa. Então, aqui no Brasil, a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo é algo legal, reconhecido pelo Estado. A homossexualidade, ela foi desclassificada como transtorno mental, porque no passado também era visto como uma doença, uma patologia, né? Hoje já há uma compreensão muito clara, e não é de hoje, isso já vem dos anos 70, de que a homossexualidade não é transtorno mental. Transsexualidade também foi desclassificada como transtorno mental, porque era entendida na psiquiatria como disforia de gênero. E hoje já não se usa mais isso. A mesma idade de consentimento para a relação sexual que heterossexuais têm, que é de 14 anos, também foi garantida para pessoas não heterossexuais. A mesma idade, veja, não é privilégio, é apenas uma equiparação. O mesmo direito que heterossexuais têm aos 14 anos, também tem a comunidade LGBTI no Brasil. A homofobia, como era chamada, hoje muito se fala em LGBTfobia, para poder incluir tudo, né? Mas aquilo que genericamente era chamado de homofobia foi criminalizado pelo Superior Tribunal Federal, pelo Supremo no Brasil. Isso também foi uma decisão muito importante, equiparando a homofobia ou LGBTfobia ao crime de racismo. Isso foi um avanço importante. Proteção às travestis femininas, às mulheres transexuais e às demais mulheres LGBT da violência doméstica. Houve um entendimento da justiça brasileira que a Lei Maria da Penha vale para esses setores da sociedade também, porque eles sofrem o mesmo ódio ao feminino, o mesmo tipo de misoginia que as mulheres cisgêneros sofrem. Também, a união estável de pessoas do mesmo sexo foi reconhecida, o casamento foi reconhecido, visto de permanência estrangeiro casado com brasileiro em união homoafetiva foi garantido. E veja que eu só estou falando coisa que todos os heterossexuais têm. Eu não estou falando aqui nenhum privilégio, né? Nós também tivemos pessoas LGBT autorizadas a servir nas Forças Armadas, da mesma forma que heterossexuais podem servir as Forças Armadas, transexuais, a autorização de transexuais para utilizar banheiro, vestiários e demais espaços segregados por gênero ainda é uma questão que aguarda julgamento,
no Superior Tribunal Federal. É um debate que ainda não está juridicamente fechado, mas temos ainda o direito ao uso do nome social por pessoas transexuais e travestis, que deve ser reconhecido, inclusive, dentro de sala de aula, né? Isso já está sacramentado e reconhecido pelo Estado Democrático de Direito no Brasil. A mudança de nome, retificação do gênero no registro civil de pessoas transexuais, isso também já foi reconhecido pelo Estado Democrático Brasileiro. Terceiro gênero, não. A ideia de gênero não identificado, outro ou em branco na certidão de nascimento, também é uma questão que não foi aceita. Crianças intersexo, como o professor Caio falou há pouco, as crianças intersexo poderiam ser protegidas contra procedimento cirúrgico invasivo na sua infância, mas essa é uma questão que ainda não é direito no Brasil. Cirurgia de redesignação sexual pelo Sistema Único de Saúde já foi garantido, já é reconhecido, e quando a gente fala de garantido e reconhecido, não quer dizer que é molezinha, não. A cirurgia, por exemplo, ela já teve um reconhecimento jurídico. Agora, tenta você procurar um médico no SUS para fazer seu tratamento. É muito difícil de você encontrar. Então, nós temos um avanço jurídico formal, mas esse avanço jurídico formal ainda não se traduz plenamente na sociedade civil. Muitas pessoas têm que entrar na justiça para conseguir esses direitos, que já são direitos consagrados no Estado brasileiro. Por exemplo, para terminar, proibição da terapia de reorientação sexual, aquela coisa da cura gay, isso foi vedado aos psicólogos no Brasil, mas é permitido a outros, como, por exemplo, os religiosos têm liberdade para botar uma placa, aqui cura gay, né? Isso não foi vedado pelo Estado brasileiro. Professores de educação básica estão autorizados para trabalhar questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero. Isso é uma coisa que muito professor tem dúvida. E, na verdade, isso já foi uma decisão sacramentada pelo Supremo no Brasil. Sacramentada pelo Supremo. O ministro Barroso se pronunciou sobre isso, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar sobre isso, e depois uma decisão majoritária do colegiado do Supremo reconheceu que o professor e a professora de educação básica têm direito e está autorizado a trabalhar. Tá dando para ouvir aí? Tem direito e está autorizado a trabalhar com questões que envolvem a redesignação, o debate de gênero e de orientação sexual. Maternidade de substituição altruísta para a pessoa LGBT já foi reconhecido. Reprodução assistida para pessoas LGBT também foi reconhecido, tanto a inseminação artificial, fertilização in vitro, como entre outras. Paternidade automática para ambos os cônjuges após o nascimento também está reconhecido pelo Estado brasileiro. Adoção por pessoas LGBT também foi reconhecido. Licença parental para os pais LGBT também foi reconhecido pelo Estado brasileiro. E, mais recentemente, o direito de doar o sangue. Vejam vocês. E ainda há gente que diga que o movimento LGBTI pede privilégios. Vocês podem parar para perceber que tudo que eu mencionei até aqui, nada é privilégio, é apenas equiparação ao mesmo direito que heterossexuais têm. Inclusive o direito de doar o sangue. Veja que absurdo. A pessoa gay, ela estava proibida, gay, travesti, transexual, porque eram vistos como grupos de risco, como grupos de promiscuidade. Ora, o que a gente conhece sobre masculinidade tóxica brasileira, né, nos parece apontar muito mais no caminho de uma suposta promiscuidade do que propriamente certos grupos sociais marginalizados. Então, assim, isso aqui é apenas tentando fazer um resumo
de que a luta por direitos não é uma luta por privilégios, é uma luta por equiparação. Não existe democracia se há o massacre das minorias sociais. Isso foi uma questão levantada no século XIX por Tocqueville, um grande liberal, não foi esquerdista nem comunista, não. Tocqueville dizia claramente: não há democracia quando há o esmagamento da minoria. A coisa mais importante numa democracia é garantir o direito de expressão dos grupos sociais minoritários, porque é muito perigoso a gente achar que a democracia está calcada somente no que é majoritário, no que é maioria. Basta lembrar que a maioria elegeu Hitler e a maioria apoiou Mussolini. Tenhamos cuidado com essa coisa da maioria. Sim, muito interessante essa sua exposição, Márcio, e aí a gente agora vai abrir, né, essa sessão para o grupo de pesquisa, para o grupo de perguntas, porque nossos participantes aqui em casa estão tem muitas curiosidades, e eu vou começar primeiro com a minha pergunta, que já que nós tocamos, e um grande grupo aqui é de professores, uma grande parcela das pessoas que assistem, né, as nossas lives é de professores, eu queria perguntar para o Caê e também para o Márcio como trabalhar as questões de gênero e sexualidade em sala de aula. Como poderia ser feito isso, já que já é um direito assegurado? Tendo em vista que nós temos todo um grupo que é contra esse tipo de atitude e esse tipo de postura dos professores em sala de aula. Vai começar pelo professor Caê? Eu vou responder porque, Márcio, assim, vou responder de uma forma teórica, porque na prática eu não trabalho com ensino médio, nem trabalho com ensino fundamental, que penso que são os grandes obstáculos. O grande problema está na questão das crianças e nos adolescentes. Eu trabalho com ensino da graduação e pós-graduação. Então, eu tenho a disciplina de estudos queer, então, eu abordo isso sem nenhum tipo de barreira. Penso que no ensino médio, né, isso deva ser colocado, porque é possível, sim, ser colocado. Hoje em dia, você tem uma produção literária que já toca nesse assunto, né? Você pode levar a própria discussão. Há pouquíssimo tempo agora eu soube que uma novela da rede da televisão, uma novela que é feita para um grupo social jovem, já tratava desse assunto. Acredito que o grande problema seja estar na direção dessas escolas, né? Dependendo dessa direção, que vai levar os seus preconceitos, e aí você vai ter problemas em colocar isso, né? Mas é muito importante, eu acho que os professores eles têm que se reunirem para tentar acabar com essa proibição, né? Ou melhor, essa negação de não falar sobre isso. Como o Márcio colocou, a partir de 14 anos, sabe-se que o ser humano começa uma vida sexual, né? Então, se os meninos, meninas héteros, eles têm isso claramente, por que não a comunidade LGBTQIA+. Márcio. Estou ligando aqui o meu microfone. Bom, eu penso o seguinte, eu trabalho com alunos de ensino médio também. E ano passado, por exemplo, eu abordei esse assunto num projeto sobre direitos humanos com alunos do ensino médio
numa igreja católica de Realengo. E foi tranquilo a abordagem. Por que ela foi tranquila a abordagem? Penso eu que tem algumas estratégias importantes que devem ser respeitadas. Em primeiro lugar, garantir o espaço de fala para todas as pessoas, inclusive para aquelas que se sentem muito incomodadas com esse tipo de conversa. É preciso ouvi-los, entender esse incômodo, procurar compreender as raízes familiares e sociais desse incômodo, e não fazer um massacre afirmativo. Acho que, em primeiro lugar, a escuta. Em segundo lugar, seguir uma pista que foi dada por uma psicanalista francesa chamada Françoise Douto. Ela dizia o seguinte: quando uma criança e um jovem perguntam, é porque ele já está preparado para ouvir. Essa é uma dica preciosa. Quer dizer, a pergunta é o sintoma inconsciente de algo que eu já desejo saber. Então você vai trabalhar essas temáticas a partir das perguntas, a partir das questões. É preciso que essas questões sejam levantadas pelos próprios educandos e que não seja um projeto autoritário e vertical do professor e da professora em sala de aula. Em terceiro lugar, é muito importante que o professor ou a professora ela tenha em mãos a lei e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque, diante de qualquer questionamento, seja por parte da direção da escola, questionamento por parte de um pai, de uma mãe, de um familiar, enfim, esse professor tem que estar respaldado na lei. Ele tem que estar com a lei em mãos. É muito importante conhecer as leis, conhecer a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, para que o professor não fique aí à mercê de pressões por parte da direção ou por parte de setores mais conservadores dentro da escola, que essas pressões acontecem de fato. E, por último, trabalhar esse assunto de uma maneira tranquila, de uma maneira natural, de uma maneira não polêmica. Tratar orientação afetiva, sexual e diversidade de gênero como parte das questões humanas. Não dar a esse tema um tom apocalíptico, como se alunos e alunas fossem ficar espantadiços com o professor ou com a professora. Não, mas é você tratar isso de forma natural, até porque a sexualidade humana é natural e ela precisa ser conversada e debatida no espaço escolar também. Isso não quer dizer tirar o direito da família de discutir o assunto em casa, ou na sua igreja, na sua comunidade de fé, mas a escola tem um papel a cumprir. Até porque nós sabemos que, estatisticamente, a quantidade de denúncias que chegam ao Disque 100 envolvendo abusos sexuais, envolvendo violência sexual e de gênero, a quantidade é alta ligado às famílias. Então, veja, esse é um problema que nasce na sociedade, na estrutura da sociedade, e adentra o campo familiar. Se o espaço escolar fica silencioso, fica calado, fica omisso diante desse debate, nós estamos deixando esses jovens à mercê da violência sexual, da violência de gênero e à mercê de todo tipo de preconceito e de caráter extremamente traumático. Então, nesse sentido, penso eu que o espaço escolar jamais poderá se omitir em nome de um suposto medo da reação social. A ciência ela precisa avançar contra todas as formas de preconceito e de reacionarismo. Ok. Ótimo. Gente, eu vou pedir para vocês responderem sempre um pouquinho mais rápido para a gente tentar pegar o máximo de perguntas possíveis, que a gente já estourou o nosso tempo. Caí, tem
duas perguntinhas aqui do Douglas Santos para você. E aí acho que talvez, de repente, vá até para o Márcio também. Podemos atrelar a visibilidade do movimento LGBTQIA+, graças às revoluções feministas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual a importância dessas categorizações e autodefinições dos mais variados grupos? Ok, Douglas, olha só. Vou começar pela segunda. Né? Qual a importância dessas categorizações? É importante, né, durante a década de 80, a questão identidade foi muito discutida. Né? Tinha um pensador inglês chamado Stuart Hall, ele torna-se muito popular, porque ele vai trazer essa discussão. Né? Ele vai ser a pessoa que vai nos fazer pensar de que essa identidade que nos é imposta não é algo fixo, não é monolítica. Ela é múltipla, né? Ela é diversa. Eu estou aqui, professor, mas eu sou nordestino, eu sou gay, eu sou viúvo, eu tenho várias possibilidades. Né? Então, essas categorizações e autoidentificações, elas são importantes para tornar visíveis pessoas que foram invisibilizadas. E aí, já respondendo a sua segunda pergunta, e o nosso tempo é curto, esse assunto é muito complexo, atrelar a visibilidade às revoluções feministas é possível, mas as revoluções, né, antes do feminismo, teve as questões negras, né, dos negros, né, o movimento negro, ele vem antes disso, né? Como o movimento homossexual também vem antes, como os movimentos feministas também vêm antes. É que, se a gente for parar agora para pensar uma questão de visibilidade no sentido de popularidade, né? É a comunidade negra americana que vai fazer uma revolução, porque vai trabalhar não só com a questão pacifista, mas vai trabalhar também com a questão da violência. Né? A gente tem dois grandes nomes, que é o pastor Martin Luther King e o Malcolm X, que vão lutar, né, contra a segregação, contra o preconceito, de duas formas. Né? Nos anos 50, aqui estou só me falando dos Estados Unidos, nos anos 50 nós já tínhamos um movimento homossexual trabalhando, né? Mas ainda, como o Márcio falou, a gente não pode esquecer que durante muito tempo, e ainda hoje, a homossexualidade era crime. A homossexualidade era crime nos Estados Unidos. Né? Então, o movimento ele tinha que ficar escondido. Né? Quando vem a segunda onda do movimento feminista nos anos 60, ela vem depois do movimento negro, né? E o movimento homossexual que nós conhecemos vem depois. Então, essa relação que você pergunta se está atrelado, mas está atrelado porque é um contínuo histórico. Né? Eu não estou falando aqui da Europa, que na Europa, na Alemanha, já tinha movimentos homossexuais. E aí eu uso a palavra homossexuais porque naquele momento não tinha as letrinhas. Né? E aqui, eu não sou historiador, mas para nos ficarmos em fatos históricos, os movimentos homossexuais, eles na Alemanha já começam no século XIX. Né? Então, é um contínuo. Tá bom, Douglas? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá ótimo. E aí, aproveitando essa questão de você ter falado, Caê, sobre a questão de que a homossexualidade, as práticas homossexuais, né, nos anos 50, até os anos 50 eram considerados crimes. Aí o Ricardo jogou uma pergunta aqui para a gente, e aí eu vou perguntar para o Márcio. Até os anos 70, isso. A questão de que o mês de junho nós completamos no Brasil 1 ano da aprovação
da criminalização da homofobia. Você acredita que houve uma redução da criminalidade homofóbica? Deixa eu ouvir. Seu microfone tá mudo. Márcio, seu microfone tá mudo. Tá ok agora? Então, assim, para alguns setores da sociedade, a força da lei, da criminalização, poderá inibir práticas preconceituosas e violentas contra pessoas LGBTI. Mas o próprio movimento LGBTI e os pesquisadores da área sabem muito bem, e não tem nenhuma ilusão, de que basta uma lei para resolvermos o problema. Isso não é verdade. Nós temos aí já de algum tempo uma lei antirracista no Brasil e nós ainda temos muito racismo. Nós temos a Lei Maria da Penha, já tem algum tempo a Lei Maria da Penha, e todos os anos as mulheres são mortas e espancadas nesse país. Então, nós temos a consciência de que não basta uma decisão de natureza jurídica. Isso é importante, eu não estou menosprezando, isso é muito importante. É um avanço significativo a criminalização da LGBTfobia. Só que essa criminalização ela tem que ser fundamentalmente acompanhada de uma nova educação, de uma nova civilidade social. E aí, mais uma vez, o papel do espaço escolar é fundamental, porque ninguém nasce odiando gay, ninguém nasce tendo nojo de lésbica, ninguém nasce querendo matar uma travesti a pauladas ou tiros. A pessoa se torna. E o espaço escolar pode ser um dos espaços, e certamente é, de reprodução da violência LGBTfóbica. Se os professores e as professoras ficam calados, silenciam, deixa rolar, como canta o pagode, deixa acontecer naturalmente, aí, de fato, não vai ser a lei que irá nos salvar de toda essa barbárie. A cada 23 horas morre uma pessoa LGBTI no Brasil, e principalmente travestis e transexuais. Então, precisamos debater isso, precisamos tocar nesse assunto em sala de aula, não para fazer doutrinação, mas para poder garantir a liberdade existencial, para poder garantir direitos humanos e para poder garantir a vida das pessoas. Nós estamos falando aqui de vidas. E as vidas, todas elas, vidas negras, vidas trans, vidas gays, vidas lésbicas, bissexuais, todas as vidas importam. E nós não podemos nos omitir dentro do espaço escolar. Ok, eu vou para a última pergunta agora para o Caê. Caê, o mês da parada sempre é precedido de eventos culturais e educacionais, promovendo a inclusão e a disseminação dos mais diversos campos do conhecimento. É correto isso? Essa afirmação está correta? Está mudo seu microfone, Caê. Está mudo seu microfone. E agora? Tá me ouvindo? Agora veio. Show. Ok. Então, eu vou. Não, porque eu estava falando rapidamente, né, que eu fui aqui apresentado como um professor, mas eu fui um ativista, eu fui fundador do Grupo Arco-Íris. E eu estava presente, na verdade, na organização o que é considerada a primeira parada LGBTQI+, né? Na época era a parada gay, em 1995, na praia de Copacabana. E quando a gente fez, na verdade, a primeira parada que a gente tentou fazer foi em 93, mas ainda foi muito difícil colocarmos pessoas na rua, foi 30 pessoas, talvez, dessas 30, 15 estavam disfarçadas. E aí, em 94, a gente não fez parada,
a gente fez um piquenique no MAN, isso está registrado, está nos jornais, a gente fez um piquenique, e aí a gente viu que as pessoas poderiam sair de casa se tivesse ainda uma proteção ali nos Jardins do MAN. E em 95, por razões de o Rio de Janeiro ser a sede da 17º encontro da ILGA, que é a International Lesbian Gay Association, Associação de Lésbicas e Gays, a gente conseguiu fazer a parada. Mas, para que a parada não acontecesse simplesmente ela, a gente pensou na semana da parada, ter vários eventos. Festival de cinema, palestra, festa. Então, todos esses acontecimentos sociais, né, se perpetuaram, né? Hoje em dia, o Rio de Janeiro e em São Paulo, que tornou-se uma das maiores paradas do mundo, né? Não é a parada em si, é uma semana de eventos de sociabilização, vamos dizer assim, né? Para que todo mundo possa curtir de várias possibilidades. Porque ainda hoje tem gente que tem medo de ir à parada, tem pessoas que, né, a questão do assumir-se, né, e a parada tem esse efeito de assumir-se para você e para o mundo ainda é muito forte, né? Então existem pessoas que preferem ir ao cinema, ver uma palestra, então todo o entorno da parada é muito importante e é assim mesmo, faz parte, tá certo? Certíssimo, Caí. Rodrigo, mais alguma pergunta? Olha, perguntas do monte. Mas a gente já estourou o nosso tempo aqui. Já estouramos o nosso tempo em 15 minutos. E eu queria agradecer muito ao Márcio, ao Caí. O pessoal está agradecendo muito aqui. Douglas dizendo obrigado, Caí. A Caixa está dizendo que foi um excelente debate, que foi muito esclarecedor. A Luz também, todo mundo curtindo muito o debate. Eu aprendi muito aqui, anotei muita coisa aqui também. A gente passa por várias situações na sala de aula, no colégio, e não sabe como lidar, né? E aí, ouvindo vocês, a gente já começa a ter uma luz, né, de como lidar com as coisas em sala de aula. E muito obrigado. Você quer falar alguma coisinha para a gente encerrar, Léo? Eu queria agradecer a participação do Caê, né? Uma pessoa que ainda é extremamente importante para o movimento, criou o arco-íris, né? Tem toda uma história, uma trajetória ao longo da luta no Brasil, e a gente sabe que a luta no Brasil parece ser sempre mais difícil. E agradecer também ao Márcio, meu amigo, que aceitou esse convite, e foi maravilhoso, né? A gente beber também dessa fonte de conhecimento que está sempre militando pelos direitos, e foi muito ótimo. E eu queria fazer um pedido a vocês, como a gente sempre faz, né, nas nossas rodas de debate, quadrados de debate, indicações de filmes, de livros, o que vocês indicam para a gente oferecer como uma extensão dessa conversa aqui para os nossos participantes. História do movimento LGBT no Brasil. Ótimo. Esse livro foi organizado por 4 pessoas, são vários autores, né? Eu sou um deles, e traz um panorama muito bom, muito amplo, né, sobre essa história. Então, essa é a minha dica. Esse é o que a Rita tem lá no cenário dela? Oi? Esse é o que a Rita tem no cenário dela? É esse que a Rita tem no cenário dela. E você, Márcio? Bom, antes que o Márcio fale, eu vou aproveitar e eu vou fazer a propaganda do livro dele, Estado, Democracia, Políticas Públicas e Direitos LGBT. Essa é a minha indicação, que é um livro muito bom e não é um livro que fala só para quem é LGBTQI+, mas
para as outras pessoas também, para todas as outras pessoas, é muito interessante. Essa é a minha dica. E como filme, eu indico o filme Milk, né, que fala sobre um dos primeiros políticos Ótimo. LGBTs, infelizmente ainda, né, no cenário estadunidense, mas espero que ainda no Brasil tenhamos filmes que dialoguem com a nossa realidade. Mas essas são as minhas indicações. Agora é sua vez, Márcio. Olha, se você faz uma pesquisa no Google, você vai encontrar ótimas listas de filmes com a temática LGBT e livros também, tem muita coisa boa, como o professor Caê deu uma indicação aqui maravilhosa, a história do movimento LGBT no Brasil. Agradeço aí o Leonardo Miguel por ter apresentado esse meu livro, esse meu pequeno trabalho, que também tenta contribuir, tenta somar nesse caminho. E a minha dica, na verdade, é a dica de uma editora. No Brasil, existe uma editora especializada na temática LGBTQI, que é a editora Metanoia. Então, assim, a minha dica é: dá um pulo na editora Metanoia, procura no Google Metanoia Editora, e aí você vai dar um passeio. Tem muito livro bom lá, livros acadêmicos, tem poesia gay, poesia lésbica, tem livros de contos, né? Tem romances, né? Um romance que eu achei lindíssimo é Santificado Seja o Vosso Homem, que é um romance que aborda um relacionamento gay do Luiz Gustavo. Maravilhoso esse romance. Quer dizer, você entra lá no site da editora Metanoia, você vai encontrar um farto material para você ler, pesquisar, se divertir e amar, porque é isso que a gente está precisando. Contra todo o ódio, o amor. Beijo. Obrigado pela oportunidade. Beijo, obrigado. Eu que agradeço vocês. A minha indicação fica Pose, que eu acho que é uma série incrível, né? E boa. E aquele documentário Laertes, eu aprendi muito vendo Laertes. E, gente, obrigado mesmo. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Tudo obrigado. De bom para vocês, saúde e paz. Tchau. Se cuide, se puder, fique em casa. Isso mesmo. Fique em casa. Tchau. Tchau.